Então, para você que porventura está chegando agora aí, a gente está preparando aqui para fazer o comentário aqui na nossa revista da Escola Dominical. A verdade é que a gente pretendia ter começado isso na semana passada, porque a primeira aula foi no domingo, mas devido a alguns fatores, a gente foi impedido, né, de estar fazendo, mas a gente quer deixar aqui a nossa contribuição aqui nessa área, que é a área do ensino, do aprendizado. Não que nós tenhamos a presunção de saber alguma coisa, mas como Paulo disse, né, a gente fala aqui a fala de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o que recebi do Senhor, né, o que também vos entreguei. Então a gente recebe um pouquinho, tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos. Então nós vamos aí estar comentando aqui a lição do domingo passado e pretendemos ainda esta semana colocar aí a lição do próximo domingo. É um desejo nosso, se assim for possível, estaremos fazendo isso, tá bom? Então a gente está esperando aí mais gente chegar para pegar o início do comentário, da aula, né, assim propriamente dito. A gente está esperando aí mais pessoas chegarem para a gente começar aqui a fazer o comentário. E esse trimestre está um trimestre muito interessante, vai falar sobre o ataque contra a Igreja de Cristo, vai falar das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E, na verdade, a gente tem percebido esse ataque tem sido voraz, tem sido tremendamente, e enquanto muitos estão dormindo, né, enquanto muitos estão aí desapercebidos, o inimigo da igreja, ele não está perdendo tempo, o inimigo da igreja, e ele tem se utilizado de todas as formas, e como diz aí a revista, as mais sutis, aquelas que ele consegue enganar alguns, aqueles que diz, não, isso não é bem assim, isso não tem nada a ver, você está radicalizando, não é bem assim a coisa, né? Tem muita gente que não, de certa forma, não dá crédito, e com isso o inimigo, ele vai ganhando campo, ele vai crescendo, e ele vai, eu não diria, jamais diria isso, que ele vai destruindo a igreja. Não, a igreja, ela não será destruída de modo nenhum. Jesus, ele empenhou uma palavra quando ele disse que ele estaria edificando a sua igreja, né? Edificarei, olha, contínuo, construirei, né? Essa construção, a gente entende que toda construção, ela tem pelo menos uma visão da obra, que é aquela visão do tijolo por tijolo, pedra por pedra. Então, essa igreja que é composta de todos os salvos da face da terra, daqueles cujos nomes estão sendo, estão sendo inscritos no livro da vida, né?
todos aqueles cujos nomes estão sendo escritos no livro da vida. Isso é muito importante a gente pensar nisso aqui, tá? Porque quando não se tem o conhecimento mais aprofundado ou mais aproximado da Bíblia, leva as pessoas a acreditarem que pelo fato delas pertencerem a uma igreja local, uma denominação, né? Ali tem toda a contextualização daquela igreja física ali falando, né? Não que a outra não seja física, a outra é mais física ainda. Pessoas elas chegam a acreditar que dentro daquele contexto ali, ou daquele sistema também, elas estão dentro, né, da perspectiva bíblica. E não, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. O interessante não é você fazer parte de uma placa, de uma denominação. O interessante é o nome inscrito no livro da vida. Quando você lê lá Apocalipse, no capítulo de número 20, né, Apocalipse, o capítulo 20, vai dizer que aqueles cujos nomes não foram escritos, né, ou achado escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então o interessante é ter o nome escrito no livro da vida. E a igreja, ela é composta daqueles cujos nomes estão inscritos ou escritos no livro da vida. Essa é a igreja de Jesus, e essa igreja, ela é indestrutível. Essa igreja, ela é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante também falando. Essa igreja é uma igreja cuja a morada nos céus com Deus, ela está reservada, preservada e garantida. Essa igreja. O problema vai se dar no âmbito pessoal de cada pessoa. Eu posso ou não estar inscrito ou escrito ou participante ativo desta igreja. Eu posso ser participante, por exemplo, da minha igreja, a Assembleia de Deus, né? Isso aí é uma coisa. Agora, o interessante é estar participando lá da igreja, a indestrutível. A indestrutível. Então, vamos começar aqui falando o seguinte aqui, nessa live. Vamos começar, antes de entrar ali na lição propriamente dito, vamos aqui classificar esta igreja. Esta igreja, veja, os ataques contra a igreja de Cristo, os ataques. E esses ataques, eles têm acontecido a todo instante aí. Todo instante, esses ataques, eles estão acontecendo, e de todas as formas. E de forma muito sutil, a ponto de muitos não perceberem e outros não acreditarem, não crerem que é um ataque do maligno. Então eu começo afirmando que esta igreja, a igreja de Cristo, ela não será abalada, porque Jesus, ele empenhou uma palavra, ele disse que eu edificarei a minha igreja, e as portas, os portais, os portões do inferno não prevalecerá contra ela. Então Jesus, ele garante a vitória, o triunfo da igreja. Aí alguém pode perguntar assim, mas se Jesus garante o triunfo da igreja, o que leva Satanás a atacar essa igreja? Bem, ele não destrói a igreja, mas muitos têm se perdido no meio dessa caminhada. Muitos têm se perdido nesta caminhada. Eu quero fazer aqui um comparativo, porque a Bíblia, ela é
comparativa. Coisas que aconteceram. Aliás, quando você estuda o Novo Testamento e tudo aquilo que o Evangelho traz, mostra pra gente, tem paralelo lá no Velho Testamento. Paralelo. Olha, preste atenção. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, olha, mandou ele olhar. Onde alcançar os teus olhos, onde pisar a planta do teu pé, toda essa terra eu tenho dado a ti e a tua descendência, a tua geração, os seus filhos, a sua descendência. Então Deus fez uma promessa para Abraão. Ponto. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele falou para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra. Capítulo 1 lá. Então, veja, Deus cumpriu a palavra que ele falou a Abraão. Deus cumpriu. A palavra foi cumprida. A promessa foi cumprida. Porém, durante a caminhada até o cumprimento da promessa, preste atenção nisso aqui. Durante toda a caminhada até o cumprimento da promessa, tá? Muitos filhos de Abraão, muitos descendentes de Abraão ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho. Olha, Deus manda Moisés voltar ao Egito, tirar o povo do Egito. Moisés tira o povo do Egito, traz o povo para o deserto. E por causa de atitudes contrárias do povo de Israel para com Deus, Deus então coloca ali uma nuvem e uma coluna de fogo com o propósito de aquela nuvem e aquela coluna de fogo conduzir o povo. Eles só podiam andar conforme aquela nuvem andasse ou aquela coluna de fogo andasse. É claro que a gente dá outra visão para essa coluna de fogo, dizendo que era para aquecer de dia e de noite, que era muito frio, e a nuvem para atenuar o calor do dia. Isso é verdade, não estou aqui tirando isso. Mas a gente precisa considerar o propósito principal da coluna e da nuvem. O povo só podia andar, caminhar, quando a nuvem ou a coluna caminhassem. Ela parava, andavam. E com isso, Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto, uma viagem de pouco menos que um mês, 40 anos. Por quê? 40 anos. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Não entraram em Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Os dois só. O resto morreram. E os filhos que nasceram agora no deserto é quem vai conquistar a Canaã prometida. Deus cumpre a promessa. Deus coloca os filhos de Abraão lá em Canaã, porém muitos filhos ficaram pelo caminho. E está acontecendo. Deus fez uma aliança com Jesus. Jesus é a posteridade de Abraão, tá? Deus fez uma aliança com Jesus. Jesus cumpriu a parte dele, cumpriu, foi preparar lugar, vai voltar para buscar a igreja dele. Porém, muitos estão ficando para trás. Muitos estão caindo pelo caminho. E muitos desses estão caindo exatamente pelos ataques contra a Igreja de Cristo. E é o que nós vamos começar a estudar. Aliás, começou domingo. Se você é um frequentante da escola dominical, eu acho isso de suma importância. Eu amo escola dominical. Amo. Sou professor de escola dominical. Aliás, me colocam como professor de escola dominical já há mais de 25 anos, a gente vem lidando, e eu amo escola dominical, e não abro mão. Então nós vamos aqui começar, eu vou fazer a lição 1, porque eu pretendia na semana passada fazer a lição 1. Devido, eu já falei aí no vídeo, a alguns problemas a gente não pôde fazer, né? E hoje é quarta-feira e eu estou aqui, né,
vamos fazer hoje, ainda antes de domingo, a gente vai gravar a segunda aula. A segunda aula. A primeira aula, ela fala sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, preste atenção, abre o olho. A Bíblia informa que Satanás usa de sutileza. Sutileza é o modus operandi em que projetos são consolidados sem que se perceba que aquilo está sendo feito. Então Satanás, ele usa de sutileza, ele é sutil, ele é ardiloso, ele age de forma que muitos não percebem. Mas aqueles que estão em Cristo têm a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para entender, compreender e não cair nas sutilezas de Satanás. Eu falava da importância da escola dominical. Veja, é importante você ser um frequentante da escola dominical e do culto de ensino. Eu estou falando aqui para assembleianos e outras denominações, como batista, presbiteriana e algumas outras que mantêm essa saudável escola dominical e o culto de ensino. Há outras denominações aí, e eu fico muito triste, né? Não valorizam, e não tem, né? Tem um contingente aí agora de denominações, de igrejas, de placas, cujo foco é outro, e não cria raiz, não cria sustentação a partir do Evangelho. Mas deixa para lá. Nós vamos aqui continuar aprendendo, porque Paulo nos chama para calçar os pés na preparação do Evangelho, quando ele fala lá nas armaduras de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, né? O texto áureo para esta primeira lição está Paulo falando a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele diz um aviso, e esse aviso ele está muito iminente, muito. Paulo diz assim, ó, mas o Espírito, e está com letra maiúscula, o E maiúsculo, então ele está se referindo ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus e também o Espírito de Cristo, porque Deus e Cristo é um só. E eles mesmos são um Espírito também, né? Não vamos entrar aqui no mérito da Trindade, não. Mas o Espírito expressamente, essa palavra expressamente, ela nos convoca, ela nos chama para entender que há uma urgência, uma necessidade, ele está nos chamando de forma, abra os olhos, escute isso, atente para isso. Ele expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos, aí espírito com E minúsculo, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo alertou isso a Timóteo, e já era para a época de Timóteo, e muito mais agora, A verdade prática vai nos dizer que de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere. Sabe o que é desferir? Pá, 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 pá. Desferir. Fulano desferiu uma facada, desferiu 5 tiros, tal. Ele desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E a gente precisa pensar nessas armas espirituais, porque tem gente, por não compreender essas armas espirituais, estão pegando armas que não deixam de ser espirituais, mas são armas que dá aquela ajuda por trás, mas ela não é a arma principal. Você tem que pegar a arma principal, né? A palavra de Deus, colocar na sua mente, porque é com a palavra que você vai rechaçar. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender. A gente precisa
ensinar verdades. Veja bem, quando fala de armas espirituais, aí eu não queria abrir isso, mas vou abrir. Eu estou numa live, quem quiser ir acompanhando, vai acompanhando. Aliás, eu nem sei quantas pessoas estão comigo aí, né? Deixa o joinha aí, tá? Deixa o joinha aí, ajuda a gente aí, que é para o YouTube entender que o assunto está relevante, tá? Então vamos lá. Entre as armas espirituais está, por exemplo, a oração. A oração é de suma importância. Crente não vive sem oração. Crente que não ora, crente que não tem comunhão com Deus através da oração, é um crente fraco. É um crente que ele é combatido e está sempre perdendo a batalha. Porque orar nada mais é do que um tempo que você reserva para falar com Deus, para conversar com Deus. Isso. E o filho precisa ter um relacionamento com o pai. O filho, nós somos filho. Então a gente precisa de manter esse relacionamento. Então orar. Eu sempre que falo sobre isso, eu insisto nisso aqui. Orar é falar com Deus. É falar com Deus. É conversar com Deus. É ir contar para Ele todas as nossas angústias. Não que Ele não saiba, mas é manter esse contato, essa afinidade com Deus, orar, entendeu? Então é uma das armas, essa é uma das armas, a oração é uma das armas. E tem outros expedientes aí que eu não vou falar aqui, tá? Mas tem outros expedientes que se agregam aí à oração, né? Para essa questão das armas espirituais. Mas veja, a arma principal é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só, preste atenção aqui. Jesus, o meu professor de oração é Jesus. Porque sendo em forma de Deus, como está lá em Efésios, sendo em forma de Deus, ele orava. Ele tinha uma vida de oração. Então, se Jesus, que era em forma de Deus, orava, muito mais eu. Então eu tenho que orar. Eu tenho que ter uma vida de oração. Ponto. Resolvido isso aqui. Veja, mas quando Jesus foi combatido lá no deserto da tentação, não foi com oração que ele combateu Satanás. Não. Você não vê ele ali orando em momento nenhum. Não foi com oração, mas foi com a palavra. Toda vez que Satanás dizia, está escrito, ele respondia, também está escrito. Também, ou seja, se Satanás conhecia as Escrituras, Jesus também conhecia as Escrituras, porque diz, também está escrito. Veja, Satanás conhece as Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras, porque esta é a arma poderosa que nós temos para combater Satanás e suas sutilezas. Porque ele vem sorrateiro. Inicia lá no Éden. Foi isso que Deus falou. Olha, a serpente, Satanás incorporado, foi isso que Deus falou. Ele está usando a palavra de Deus. Então ele sempre vai usar a palavra de Deus. Usou contra Jesus, usou contra os apóstolos, usa contra mim e usa contra você. Então a arma principal é a palavra, o conhecimento da palavra, regado com a oração. A oração não pode faltar. A oração não pode faltar. Amém? Então, prosseguindo aqui o nosso comentário na lição, nós vamos comentar a lição número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Já lemos o texto lá. O texto aí de 1 Timóteo 4, de 1 a 5, você pode ler, e eu vou comentar aqui o plano de aula aqui que está para nós nessa aula aí. Entendeu? Na introdução, começa dizendo que a igreja está sob ataque, sob debaixo, sob SOB,
sob ataque. Ó, o ataque, ó. A igreja está debaixo de ataque. Ela é atacada o tempo todo. A igreja, ela é atacada desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. Esses ataques são sutis. Você, às vezes, só quando você está cheio de Deus, assim falando, da palavra de Deus, é que você enxerga. Eles são sutis e perspicazes, né? E é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Estudaremos sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. E por quê? Para desenvolver esse importante tema, contaremos com o comentário de um grande homem de Deus, pastor José Gonçalves, mestre em teologia. Então vamos lá, o segundo tópico aí, a apresentação da lição. Os objetivos é mostrar que a igreja está sob ataque, tá? Descrever a natureza do ataque, como é esse ataque, né? O que está aí na ponta do seu nariz que você às vezes não entende que é um tipo de ataque à igreja. É um tipo de ataque à igreja. Olha, essa lição desse trimestre, eu acho assim, ela veio na hora certa, mas a gente está um pouquinho atrasado com essa lição. Essa lição, ela era para estar sendo repetida. Ó, trimestre 1 é isso, pulo 2, volta de novo. Tinha que ser, né? Então, 3 aí, elencar as esferas do ataque. 4, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Nós vamos estudar nesse trimestre todinho sobre isso aí, né? Tem ali a sugestão do método, da conclusão da lição, a motivação, né? Qual é a motivação? De tempo em tempo, Satanás, o nosso adversário, planeja ataque. De tempo em tempo, eu diria que é de dia em dia. Eu acho que ele está atacando hoje, já está projetando o ataque de amanhã. Então nós temos que estar preparado. Como disse Paulo, calçado os pés na preparação do Evangelho. E Jesus vai dizer, ó, crede no Evangelho. Vamos ao comentário. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Nesse tempo dessa tosse chata, né? É assim mesmo. Isso acontece porque Satanás, preste atenção nisso aqui. Essa expressão aqui, ela é escatológica. Satanás sempre se opôs ao povo de Deus. E essa oposição, ela não é apenas contra a igreja hoje. Quando você vê a sua igreja sofrendo ataques, sendo combatida, porque a gente só enxerga lá nas 4 paredes no nosso agrupamento, né? A gente pensa que o único ataque é ali e tal. Não. A Bíblia vai usar o termo de ataque contra o povo de Deus. E o povo de Deus, ele começa com Adão. Ele começa com Adão, o primeiro homem. O primeiro casal, eles foram atacados lá no Éden, lá no jardim do Éden, tá? O jardim do Éden. Então, Deus fez um jardim e colocou Adão lá. Então, desde ali, o povo de Deus é atacado. Desde lá. Então, a gente precisa compreender essa expressão dentro da Bíblia, porque ela é muito mais expansiva do que a gente imagina. Então, veja bem, se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança, e fora do contexto bíblico. A igreja sempre experimentou oposição do diabo. O diabo nunca deixou de
se opor à igreja. E a igreja nunca teve um segundo sequer sem ser atacada pelo diabo. Sem ser atacada. Tá? E aí eu preciso pensar com você, por que Satanás ele ataca a igreja? Porque é um grupo de pessoas, porque é um grupo de pessoas que adora a Deus, porque é um grupo de pessoas que se dizem de Deus, sabe? Porque essa compreensão ela precisa ser ampliada. A gente precisa entender isso da maneira como Deus projetou. Então, a igreja ela é atacada, e aqui, olha, preste atenção nisso aqui. A igreja ela é atacada porque a igreja ela é a promotora, a igreja, ela é a promotora dos padrões divinos, dos padrões de Deus. Ela é a promotora. É por isso que Jesus vem e vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, João 14,6, eu sou o caminho. A palavra caminho é padrão, modelo, paradigma. Ele está dizendo, olha, quem deseja agradar a Deus, eu sou o modelo, eu sou o padrão. Por isso ele diz assim, ó, deixe tudo, vem e segue-me, segue-me. Por isso que ele diz assim, ó, aprendei de mim, aprendei de mim. Por isso ele diz assim, ó, eu sou a luz. Luz na Bíblia é conhecimento. Conhecimento. Então a igreja ela é promotora do padrão de Deus. É por isso que eu tenho que ter preocupação com o meu comportamento. Por isso que lá no início a gente falou sobre pessoas que pertencem a uma denominação, uma placa, uma igreja, e ela acha que ela já está ali garantida. Não, 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 não. Pertencer a uma placa, hoje há leis que não pode nem colocar você para fora. Você tem que receber você. Tentaram acabar com a ideia de membro e colocar associado, e qualquer pessoa pode se associar. Então, qualquer pessoa que chega em qualquer igreja, eu quero ser membro aqui. Não pode recusar, tem que aceitar. Não pode, senão é discriminação, tal, e dá problema. Mas uma coisa é você pertencer a uma igreja local, e outra coisa é o seu nome estar inscrito no livro da vida. Porque no dia do juízo, você vai lá para Apocalipse capítulo 20, no dia do juízo, só vão entrar no céu aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não é o da placa tal, da igreja tal. Ah, Jesus, eu sou da Assembleia de Deus. Tá falando nada para mim, é? Não, eu sou da Pentecostal que cospe fogo. Você não está falando nada para mim. Apartai-vos de mim, que eu nunca, olha a expressão, hein? Eu nunca vos conheci. Tem gente dentro das igrejas que Jesus nunca conheceu. E pode acontecer dele nunca conhecer. Verdade. É muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério mesmo o que está se colocando. Então, voltando para a lição, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo, porque ela é a promotora do padrão divino. Do padrão divino. Uma igreja onde boa parte dos frequentantes tem uma vida toda torta, Satanás não está nem muito interessado, né? Mas aquela igreja onde prega a verdade, prega a palavra, prega o padrão de Deus, que Deus quer para nós, essa igreja vai ser atacada pelo diabo de noite, noite e dia. Coitado do pastor, se o pastor for o modelo da igreja. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, é Satanás. É Satanás e seus demônios, seus espíritos malignos
e para com esse negócio de ficar dando nome, né? É espírito maligno. Jesus perguntou qual legião? Legião, espírito maligno. Tem que ficar aí. Não, porque tem o pomba roda, o pomba gira, o pomba da cambalhota, tem o Zé Pilintra, o Zé Pilantra. Não, espíritos malignos, anjos caídos, demônios. Tópico 1. A igreja sob ataque. Pum. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, porque antigamente matava, cortava a cabeça, né? Os apóstolos, todos eles foram mortos, se tornaram mártires, os mártires da igreja. Foram mortos, foram jogados, cristãos eram jogados nas arenas, para leões, para diversão lá dos imperadores, mortos à espada, uma série de fatos. No passado era assim. Hoje, Satanás mudou a tática, mudou a maneira, mudou. Ele tem outra metodologia, né? Então hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, escuta isso aqui. Olha, hoje, como? Acontece com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. E aí, nós lemos em cima, aqui, olha, que diz aqui, é fácil ver, constatar, porque a oposição sistematizada, que é uma oposição sistematizada à fé cristã, cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Ele vai falar, você vai ver, por exemplo, hoje, pastor propondo uma revisão na Bíblia, para adequar a Bíblia à normatização de comportamento. Veja a relativização da palavra de Deus, a frequência com que o politicamente correto toma conta das nossas pregações, a maneira como nós tentamos falar a verdade de forma que não confronte. E eu digo o seguinte, se eu estiver lendo a Bíblia e ela não estiver me confrontando, eu paro de ler, porque eu preciso ser confrontado com a Bíblia. Alguém disse assim, lendo a Bíblia, achei um monte de erros, todos em mim. Verdade, verdade. Então, essa tem sido uma das maneiras que Satanás tem se utilizado para combater a igreja, para se opor à igreja. E olha, eu volto a dizer, ele não ganha a batalha contra a igreja, mas muitos estão se perdendo no caminho, na caminhada. Muitos, porque estão aceitando isso aí, normatização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. A Bíblia, ela revela para nós o pensamento de Deus a respeito do homem que ele criou. Você entendeu? A Bíblia revela para nós o pensamento de Deus a respeito do homem que ele criou. Veja, nós somos criaturas dele. Então, está no poder dele. Ele quer que seja de uma forma. Porém, nós vivemos num tempo em que muitos acham que Deus é um ser até muito bom, amoroso, porém ele está alheio à nossa vida, à nossa existência, a ideias de que nós estamos mais para inacessível do que ele. Ele fica fazendo de tudo para nos alcançar.
Eu fico observando algumas letras de cânticos, de músicas, né, de louvores, assim falando. Eu fico analisando. Tem uma letra, eu não me lembro agora da música, assim, para me cantar um trechinho dela aqui, mas a letra, ela sugere que Deus fica assim, ó, ô filhinho, me aceita, ô filhinho, deixa eu fazer por você, ô filhinho, me dá uma chance, me deixa eu mostrar que eu sou Deus. Pera lá, minha gente. Não. Capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão e ele vê o Senhor em um alto e sublime trono. E serafins e querubins em volta dele, cantando santo, santo, santo. Ele nunca saiu do trono, ele nunca perdeu o trono, ele nunca vai perder o trono é dele para sempre. Quem depende de chegar perto do trono sou eu e você. Então quem tinha que estar apelando, Deus me aceita, por favor me aceita, sou eu. Mas existem essas ideias aí. Essas ideias. Então, voltando aqui. Normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. E a gente está vendo isso aí para tudo quanto é lado. Antigamente, tinha uma teoria, uma ideia. Ah, Deus só quer o coração. E aí eu digo, então dá o céu para ele. Porque quando você der o seu coração para ele, aí ele vai fazer toda a mudança que ele tem para fazer na sua vida. Item 2, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Alerta, tchan, 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 tchan. Alerta, fique sempre vivo, não durma. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Deus usava os profetas. Lembra de Sinaqueribe? Juntou os trapaças dele lá e ó, tem um X9 aqui, tem um dedo duro aqui. Alguém está denunciando. Eu faço o plano aqui, quando a gente chega lá, eles sabem e a gente não pega. E aí alguém falou, ó, rei, tem dedo duro aqui não. Não, aqui não. Ó, mas ué, o problema está lá em Samaria, porque lá tem um profeta que tudo que tu pensa, o Deus dos hebreus revela para ele e frustra os teus planos. Então Deus sempre alerta. E a gente começou com um alerta aqui, ó. Um alerta, Paulo falando lá no texto áureo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar. O que é apostatar? Se não se opor à doutrina, se opor à fé, relativizar a doutrina, a palavra de Deus. Não é bem assim. Não. Isso aí tem que ver, porque sabe como é que é, né? Os tempos mudaram, as coisas mudaram, não se vê mais assim, desse jeito. Calma aí. Não, meu irmão. Porque a palavra do Senhor é reta e fiel e subsiste para sempre. O que Deus falou pela boca do profeta Isaías? Assim é a palavra que eu disser. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará acontecer aquilo que eu disse que é para acontecer. Vamos em frente? O item número 2, então diz, no Antigo, isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto em grupos. Depois você vê as referências lá, Gênesis 37, 5, você vai ver lá
Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. A monarquia aqui já é a partir de Saul, depois vem Davi, Salomão e etc. e tal. Aí entra aí o profeta, o profetismo, Elias, né? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Nós lemos lá, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, aí ele vai ali colocar ali, né, o que é os que se apostatarão da fé. Né? O advérbio grego, retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de o Espírito claramente diz, ou seja, não há nada oculto, está à vista, está patente, está muito claro o que o Espírito está dizendo aí que vai acontecer e está acontecendo. Sem sombras de dúvidas, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que cercam a igreja. Irmão, olha, só aquelas pessoas que não sabem nem por que está no meio da igreja não enxerga as coisas, porque nós estamos vendo aí a olho nu, como dizem, né, os acontecimentos. Item 3, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Aí tem gente que, nossa, meu Deus, está acontecendo. Não, já está avisado. Já está avisado. Você que está dormindo, desapercebido, não está prestando, né? Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Conforme 1 Timóteo 4:1, a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Esse tempo começa na cruz, e vai culminar com a volta de Jesus, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, ali os versos 50, 51, 52. Ou 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17. Fala ali dessa vinda gloriosa de Jesus, o que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Pode ser que eu nem acabe de comentar essa lição. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Olha, o Espírito Santo derramado em Pentecostes, tá? Pentecostes era uma festa anual que acontecia lá em Jerusalém, e naquele dia se agregava ou congregava gente de todo canto do mundo habitado naquela época. E nesse dia, quando Jerusalém estava fervendo, imagine no nosso caso aqui o carnaval, que vem gente do mundo inteiro para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, né? É isso, um evento, um mega evento. Era um mega evento Pentecostes que acontecia em Jerusalém naquele tempo. E nesse dia Deus então cumpriu o que ele havia falado que ia fazer pela boca de Joel. Está lá no capítulo 2, o verso 28. Então esse derramar do Espírito Santo, esse derramar, já tem a característica desses últimos tempos. A partir desse derramamento para cá, as coisas estão só sendo consolidadas, confirmadas, acontecendo, e breve vem aí o toque ante o toque da última trombeta, Jesus volta, né? Não é o assunto aqui para a gente falar disso. Então vamos lá. Então, a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, e nós estamos aí na era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento fazia parte
do evento dos últimos dias. Desde que o Espírito foi derramado, os últimos dias estão sendo contados. A pergunta é: quantos dias faltam para finalizar? E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Dá uma olhadinha à sua volta e vê se o que está escrito, o que foi dito por Pedro, por Paulo, por Jesus, não está acontecendo. Alerta, sinal, aviso. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Eu acabei de falar. Olha os acontecimentos, você não precisa nem marcar dia, data, como fez alguns aí, e erraram feio. Porque Jesus disse que vigiai, porque não sabeis, por não saber a hora em que há de vir. Ele falou, se soubesse, vigiava, mas nem o filho na época, hoje ele sabe, nem os anjos sabiam. Mas ele deu sinais. Ele deu sinais. E os sinais estão aí a todo tempo debaixo do nosso nariz. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos. Guarde isso, comportamentos. Aliás, olhe para o seu comportamento também, porque às vezes nós ficamos de olho no comportamento dos outros e não enxergamos os nossos comportamentos. Olha, antes de tirar o cisco do olho do outro, veja a trave que está diante do seu. Jesus falou isso. Então, antes de eu me preocupar com você, eu devo me preocupar comigo, com o meu comportamento, com a minha vida. Será que, se ele vier hoje, eu estou pronto? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer o tempo todo. E eu preciso não só apenas fazer a pergunta, mas também ter a resposta. Porque é a resposta que ou vai me confrontar e dizer você tem que se alinhar, ou vai me confortar. Então, a profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Quando você lê lá Apocalipse 8, 9, depois você lê Apocalipse 8, 9, 10, você vai... Comportamento. Vamos em frente aqui. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, se lá na época de Paulo ele já falou os últimos dias e eles já achavam que aquilo eram os últimos dias, porque a igreja ela esperava Jesus já naquela época lá e continua esperando até hoje. O que a igreja pode dizer dessa presente época? Irmão, é para despertar, é para ficar alerta. Não é para você também abandonar a vida, sabe? E eu caí nessa besteira uma vez. Confesso. Fiquei marcando data, eu e uns amigos. Não vou dar nome aqui porque... Mas nós éramos um grupo de uns 5 amigos, a gente... Aí eu parei de estudar, sabe? Pra quê? Jesus está voltando, aqui, ele vai voltar agora. Não. Hoje a gente continue os seus projetos, os seus sonhos, tá? Continue estudando, crescendo, prosperando. É para prosperar, irmão. Quando Deus manda o povo para a Babilônia, quando Deus manda o povo para a Babilônia, para punir o povo, porque o povo estava envolvido com idolatria,
Mesmo lá na Babilônia, Deus mandou o profeta mandar cartas, dizendo assim, ó, prosperem, cresçam, casem-se, construam casa, prosperem. Está lá, vai ler lá para você ver. Está para continuar. Se no meio disso ele voltar, glória a Deus, aleluia. Mas não pare sua vida. Mas olha, é como João, lá na ilha de Pátimo, pés na terra, cabeça no céu, vendo o trono e os tronos. Então, de fato, eu acho que o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Eu penso que sim. A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Fique ligado, irmão. Fique ligado. Fique ligado. Não desliga, não. Amém? Tópico 2. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Você talvez espere um soldado com uma arma em mãos. É espiritual. E aí, poxa, a gente às vezes quer abrir certas coisas. Mas uma das como é que eu posso falar para você aqui, para você entender? Uma das ideias para espírito, aliás, eu falei logo da ideia, é ideia. Toda ideia é um espírito. Toda ideia é um espírito. E aí, para você ter uma noção mais assim, mais palpável, mais assim, sobre o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é nada mais do que a mentalidade de Deus em nós. A mente de Deus. Por isso vai dizer assim, ó, e nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos diz também o Espírito de Cristo. Porque ele nos deu do Espírito dele. Ele derramou do Espírito dele. Fala da mentalidade de Deus. E aí, ideias são espíritos. Está entendendo? Então o ataque é de natureza espiritual. É no campo das ideias. Por isso que Paulo, aos Efésios, capítulo 6, verso 12, vai dizer que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as ideias, potestades, espíritos, dominadores, que operam nas regiões celestiais. Olha as regiões celestiais aqui. Essa luta, essa batalha no campo das ideias. Então Satanás, ele ataca no campo das ideias. E quanta ideia divergente, né? Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos, ideias enganadores. Espíritos enganadores, ideias, que é engano, sofisma, né? E demônios. Demônio, olha, pra você ver como é que, ó, espíritos enganadores e demônios. Está falando de duas classes. Não há nenhuma dúvida de que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. E isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, dominadores, espíritos. É verdade. Tem ideias. Aquelas ideias que vêm, sabe? Ideias que acomodam coisas, que dividem ambientes,
tá? Que traz aceitação, ideias, o campo das ideias. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual, é no campo da ideia, já falei. Vamos pular? Vamos para frente? É no campo da ideia. Ah, tive uma ideia aqui, é de Deus? Se não for de Deus, é espírito maligno. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza do ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, olha aí Efésios aparecendo. De fato, ao escrever aos Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas é contra potestades do mal, poderes que agem nas regiões celestiais, que é a nossa mente, onde eles trabalham aqui uma enxurrada de ideias por isso que em Filipenses 4:8, quanto ao mais, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é digno, pense, ocupe a sua mente. Por isso Jesus vai falar lá em Lucas 6, que a boca fala o que o coração está cheio, do que nós temos enchido a nossa mente, do Espírito de Deus, da mentalidade de Deus ou da mentalidade do diabo. Crente defendendo aborto, crente defendendo comportamentos homoafetivos, crente defendendo ideologia de gênero, crente defendendo uma série de coisas aí, espíritos enganadores, malignos. E isso é ataque à igreja. Ataque à igreja. 2. Ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, falsa. Não são sinceras, não são verdadeiras. E se comportam de forma hipócrita e também são mentirosas. É claro, ser hipócrita é mentiroso, né? Esses comportamentos se encontram na esfera moral do homem, moral, tá? Moral é no caráter, no comportamento moral, né? Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestas inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e o engano. É sempre com falsidade e engano. Tinha um hino que a gente cantava quando era garoto: cuidado, irmão, tem um homem que se chama a tentação, né? Quem é do meu tempo lá de 45 anos atrás, sabe? Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, porque o Evangelho trabalha com verdade. O Evangelho é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, o padrão, e também sou a verdade. Ele só trabalha com a verdade. Jesus não trabalha com mentira. O Evangelho não é fundamentado em mentira, em falsidade, em hipocrisia. Por isso Jesus fala para os fariseus que são o sinônimo hoje de hipocrisia, de falsidade, porque se apresentavam como alguém que nunca foram. E tem muitos aí se apresentando como alguém que não são, que não é. São hipócritas, são fariseus. E Jesus chega para eles e diz: olha, as prostitutas estão entrando no reino na frente de vocês. Por quê? Porque elas entravam com a verdade. Elas eram prostitutas declaradas. Enquanto que os fariseus eram falsos e se apresentavam como santos homens de Deus. Ei, esses dias eu preguei na igreja os 3 pecados mais graves. Os três. Tem 3, hein? 3. Os 3 mais graves. Primeiro, idolatria. Qualquer coisa no lugar de Deus. Segundo, injustiça. Deus odeia o injusto. Terceiro, hipocrisia. Deus não tem assunto com falso, com hipócrita. Ou tu é crente ou não é. O que diz Apocalipse? Ou tu é frio ou tu é quente. Porque é morno, eu te vomito. Deus não tem
pacto com falso. Não tem, não tem. Ou tu é quente ou é frio. Ei, irmão, sai da falsidade. Esse comportamento se contrariam, se encontram. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Autenticidade, ser, é ou não é? Sincera, sincero, né? Sem hipocrisia. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referências àqueles que têm cauterizado a própria consciência. Quem tem a consciência cauterizada ouve e não. Cuidado. Cauterizar a sua própria consciência. O termo grego é suneidesis, ou suneidesis, usado aqui para a consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Ô, meu irmão, não pode perder essa capacidade, não. Pelo amor de Deus. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Tem gente trocando as coisas aí. O que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Uma inversão de valores, nós estamos vivendo isso. Misericórdia. Cauterizada, que vem lá do grego, causteriaço, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre certo ou errado. Meu Deus, que estágio ruim, péssimo. Quem chega nesse estágio está cortado. Vou tentar fazer o terceiro tópico. Minha bateria está acabando aí. Avisou aqui agora que a bateria está acabando. Então vou só ler o terceiro tópico. As esferas do ataque. A esfera religiosa. Primeiro, na esfera religiosa. Meu Deus, logo na esfera religiosa. Gente, meu Deus. É a pior de todas. Porque você espera encontrar na religião Deus. E muitas das vezes você encontra o diabo na religião. Você espera encontrar na religião a liberdade. Muitas das vezes você encontra a cadeia na religião. E quem eram os fariseus, senão os representantes da religião judaica? E foi para eles que Deus apontou, que Jesus apontou o dedo o tempo todo. Chamou de raça de víbora. Vocês são capazes de andar léguas para converter um prosélito e depois torná-lo pior. Pior. Oh, tenha misericórdia. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Ou seja, Satanás ele implode a igreja de dentro para fora. É um ataque que, em vez de ser de fora para dentro, é de dentro. Ele planta os seus lá dentro. E uma vez plantados lá dentro, ele explode. Porque tirou você da comunhão. Eu estou sendo raso porque minha bateria está acabando. Eu quero ler isso aqui, tá bom? Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. Ei, eu não vou dar nome, não. Tem uns aí, tem. Aqui os principais... Tem, meu Deus. Tem. Tem gente aí explodindo tudo. Eu não preciso falar nome, senão eu caio, né? Aí, bem, eu caio. Tá? Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos. Aí eu caio na besteira de dizer que tem que corrigir a Bíblia, adequar a Bíblia, né? Aí eu caio na falácia. Aí eu caio, fico caio, né? Amém? Glória a Deus. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Eu não caio nessa, não. Mas não caio mesmo. Nas suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. E é claro que eles vão configurar
uma outra igreja para dizer que aquela não é a igreja, que ele já pertenceu, não é a igreja, que agora eles dão uma outra configuração. Não, a igreja é isso aqui, não é... Tá? Que Deus nos livre disso. Certamente você conhece alguém assim, né? É verdade. Sem contar aqueles que se desviam mesmo, se desviam e ó, ataca a igreja. Sem contar aqueles também que causam escândalo dentro da igreja. É horrível encontrar crente discutindo os fatos de dentro da igreja em esquinas, nas escadarias, nas passarelas, e abertamente, dentro do trem, dentro do ônibus, falando alto. Tudo ferramenta do diabo para explodir a igreja. Falei, pronto, falei. A esfera social, vai dar bateria? Vai dar. Esfera social, item 2, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, porque a família ela forma no casamento. A família forma, casou, criou uma família. Família é um homem e a mulher. E depois a sua prole que vai vir. Serão dois numa, o filho, dois numa carne. Ó, serão dois numa carne, não é dois numa cabeça. Pegou aí, meu filho, como dizia o meu mestre, pegou aí, meu filho, é dois numa carne. Tem gente por aí, não, vai virar dois, vai virar um só. Aí só que fica aquela disputa do poder, porque um quer mandar, o outro quer mandar. Não é eu que mando, você que manda, eu que mando, eu que mando. É dois numa carne. E vem o filho, que é o terceiro. Deixa pra lá isso pra lá. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem. Se não a mais importante, é claro. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira e a família mundial. Especialmente a cristã. Cuidado, 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 cuidado. Ah, meu Deus do céu, cuidado. Qualquer partido que ataca a família, ataca Deus, ataca a igreja. Aliás, a proposta do marxismo é: a gente quer destruir a igreja. E não tem como destruir a igreja se não destruir a família. Então, a igreja ela vai bater que família é o homem, mulher e sua prole. A igreja vai bater isso aqui, porque está lá no livro deles. Então a gente destrói a família, porque destruindo a família, a gente destrói a igreja. Quando todas as famílias estiver aquela família múltipla, né, de várias configurações, a igreja sai de cena. O objetivo é a igreja. O objetivo do marxismo, da esquerda, é a igreja. Acabar, quebrar a igreja. E tem um monte de crente que não sabe disso, que não lê, Não é assim não, tem nada a ver isso aí. O tem nada a ver está arrebentando com muita gente. Sutilezas. É o que a lição está falando. As sutilezas de Satanás. Vai acabar minha bateria. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis, decretos, têm sido criadas com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Pegou aí? Famílias fracas, igrejas fracas. Pegou aí? O apóstolo Paulo, item 4, a experiência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. A palavra de Deus, lembra que eu falei? A palavra de Deus e a oração. Tem que ter palavra, tem que ler Bíblia, tem que estudar, tem que aprender. Não é ficar pelo que ouve. Você não pode ser crente papagaio, a menos que você não saiba ler. E eu conheço pessoas que não sabem ler, mas conhecem de Bíblia porque ela pede outras pessoas para ler, ela frequenta a escola, ela frequenta o curso de ensino e ela está sempre ligada. E agora você tem a opção de ouvir a Bíblia em áudio, falada. Tá? Então o apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador.
ela é o antídoto contra o asceticismo, a falta de crença e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. E o que? Não, culto falso. Tem culto falso? Deixa para lá. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ó, ferramenta, instrumento, arma. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida de que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, não sobre a igreja, porque a igreja prevalece. Porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fazer uma exegese aí, né? Procurar apresentar, se ofereça. A prática da oração, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, eu falei logo lá no início, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas, antigamente, quando eu era garotinho não é o político não, eu, garoto, até colocava a igreja em período de oração. Mas era toda a igreja de joelho. Agora é o pastor orando e a igreja toda sentada. Mudou a configuração. Tipo assim, é o pastor que tem que orar por mim. Os crentes não oram mais. E eles não têm condição de ficar. Oh, meu Deus, precisa voltar essa prática, tá bom? As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Tá acabando minha bateria. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Está aí a primeira lição desse trimestre, que nós comentamos aqui, tá? Meu jeito é desse jeito mesmo, mas você entendeu tudo. Primeira lição sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. E ainda essa semana vou buscar aqui gravar a segunda aula para o domingo, tá bom? A segunda aula, que vem aí, o assunto deixa eu puxar aqui, a próxima lição de número 2. Ah, não, tá lá na coisa lá, isso aqui é aula separada. Deixa eu buscar se der tempo. No mais, eu agradeço a sua audiência, agradeço você ter ficado com a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha, fique alerta, fique esperto, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, fingindo ser um leão. Leão ele não é, buscando a quem possa tragar. Cuidado com o inimigo está aí. Sutil, que só misericórdia. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Amém?